Olá, seja bem-vindo. Nesse momento, só peço que você se acomode. Pode ser deitado, sentado, como for melhor e mais confortável, e certifique-se de que não será incomodado durante o processo. Agora comigo, respira. E conforme você inspira, sinta o ar entrando, como se ele já conhecesse o caminho. E o que eu te peço aqui é a observação do caminho que ele percorre. Ao expirar, permita-se soltar um pouco mais. Mais uma vez, inspira pelo nariz, com calma, e solte suavemente pela boca, como se seu corpo estivesse recebendo permissão para simplesmente desligar. Muito bem. Soltar, aprofundar-se. E agora, enquanto ouve o som da minha voz, você pode começar a sentir um relaxamento sutil, começando pelos pés, talvez como um calor suave ou uma leveza que começa a se espalhar. Deixe esse relaxamento subir pelas suas pernas, pelos quadris, pela coluna, até o peito e sua cabeça. Concentrando-se no peito, você visualiza que há uma porta aí dentro, no centro do seu peito, no seu coração. Essa porta começa a se abrir e atrás dessa porta você encontra um espaço sagrado, seu, somente seu. Um lugar onde nada pode te ferir. Ninguém te cobra nada, ninguém te pressiona. Um lugar que reconhece a sua alma. Permita-se entrar nesse espaço agora. E à medida que você entra, sinta como tudo desacelera. Simplesmente desacelera. Tudo silencia. Você está no seu lugar mais seguro. Você está no centro do seu próprio campo, no núcleo do seu coração espiritual. E neste lugar, só a verdade, amor, só a permissão. E a partir daqui, com total respeito e presença, eu te convido a permitir que o seu consciente, seu inconsciente e o que vive além da sua consciência possam agora receber, acessar, para então liberar. Nada aqui será forçado, nem imposto. Tudo será feito a partir do seu sim interno. Você está num espaço ético, limpo, protegido, ancorado na luz da sua escolha. Respira mais uma vez e sente que algo já está se abrindo dentro de você e que sua alma
já reconhece o caminho. Agora, em seu campo mais seguro e com sua presença ancorada, você pode permitir que venha à tona algumas das crenças que mais vivem em você e que ainda vivem em você. Algumas delas talvez você conheça, mesmo que não tenham nomes. Talvez você só as sinta como limitações, como grades invisíveis, como as vozes internas que dizem: não dá, isso não é para mim. É assim mesmo. Aqui, você está sendo convidado a olhar para elas com carinho, coragem, com verdade. Nós vamos trilhar juntos algumas áreas da sua vida sem julgamento, apenas com presença. Respire. O que acontece no seu campo do dinheiro, das finanças? Será que em algum lugar você acredita que precisa se sacrificar para merecer? Que prosperar demais te afastaria de quem ama? Que desejar mais é perigoso, quem sabe injusto ou até inadequado? Será que você carrega consigo a certeza de que pessoas espiritualizadas não deveriam querer viver em abundância, ou que dinheiro atrai inveja, rejeição, solidão? Respira e apenas sinta o que vibra em você. Será que você aprendeu a temer o dinheiro só porque viu medo nos olhos de quem te criou? E se o que você chama de desapego espiritual for apenas uma forma de evitar olhar para o seu valor? Talvez uma parte de você ainda ache que ser bom é não ter, mas e se o florescer ainda mais depender de quando você se sente seguro? Você consegue perceber como a ideia de não merecimento nunca foi realmente sua? E agora, tudo que o seu campo associou ao sacrifício, à dor como moeda, ao medo de ter ou à culpa por desejar, tudo aquilo que foi aprendido na tentativa de se proteger ou de se encaixar, pode agora ser reconhecido, honrado e solto. Não, você não precisa mais pagar com dor por aquilo que deseja viver com alegria. Você pode deixar o dinheiro chegar sem repetir o sofrimento que te ensinaram a associar a ele. Essa liberação não é negação, é amor, é desvínculo, é reescolha. E no campo do amor, o que é que está acontecendo aí? Será que você acredita que precisa ser perfeito ou quase perfeito para ser amado? Que amor de verdade exige algum nível de sofrimento, de esforço exagerado?
que se mostrar e demonstrar demais pode ser perigoso, ou que se entregar é fraqueza. Você é aquele que aprendeu que ciúme é prova de amor? Aquele que aprendeu que se alguém não sente ciúme é porque não ama? Ou você é aquele que sente vergonha por sentir ciúme, como se isso fosse prova de imaturidade, como se fosse errado sentir? Respire e deixe o campo te mostrar o que ainda habita dentro de você. Você aprendeu que o amor tem que doer? Ou que só existe se houver sacrifício? Será que você confunde intensidade com dependência e ausência como abandono? Você está tentando viver o amor com códigos emocionais de outra pessoa? Talvez o medo de ser traído seja o medo de confiar em si mesmo. E se o ciúme for a tentativa da sua insegurança de se proteger, você acredita que precisa merecer amor ou apenas recebê-lo? Respire. E agora, tudo aquilo que você chamou de amor, mas que te custou demais, que te calou, que te prendeu, que te fragmentou, pode agora ser olhado com compaixão. Tudo aquilo que você acreditou precisar suportar para ser amado, tudo que você aprendeu que precisava esconder para não ser deixado, tudo que você confundiu com amor, mas que na verdade era medo, controle, necessidade, pode agora se dissolver com verdade. Você pode amar sem se apagar, ser amado sem negociar a sua alma. Você pode soltar a versão do amor que feriu para viver a versão que cura. Você não está rejeitando o que viveu, está apenas escolhendo não repetir. E soltar aqui é sagrado. Respire. O que será que te limita sobre o seu corpo? Será que você só poderá se amar quando mudar algo em si? Será que o tempo está contra você? Que seu corpo é uma batalha constante, uma dívida que nunca é paga? Será que você se sente prisioneiro da aparência? Ou que ao envelhecer, perdemos valor? Respire e apenas observe. Você sente que o seu corpo é inadequado ou que precisa ser corrigido para ser aceito? Será que você aprendeu que sentir prazer é errado ou que autocuidado é egoísmo? Você trata seu corpo como templo ou como um inimigo silencioso? Talvez você tenha herdado julgamentos que não eram seus. E se o peso que você carrega não for só físico, será que você acredita que saúde é só ausência de doença? Ou presença de vida vibrante?
Respire. E agora, tudo aquilo que disseram sobre o seu corpo, as palavras, os olhares, os padrões, as comparações, tudo aquilo que você internalizou, como se houvesse algo errado em ser quem você é, pode agora ser dissolvido, desassociado. Você não precisa mais carregar os espelhos quebrados dos outros. Você não precisa mais se moldar à dor. Seu corpo não é castigo. Seu corpo é casa, lar. Você pode existir sem ter que se vigiar. Você pode se mover sem ter que se punir. Você pode respirar sem se esconder. Tudo que foi fragmentado pode agora se reunir na origem, na leveza, na presença. E quanto ao seu propósito de vida e sua vida profissional, será que você acredita que o seu dom não dá dinheiro? Que trabalhar com o que ama é somente para os privilegiados? Que mudar agora seria irresponsável demais? Ou quem sabe, tarde demais? Será que você acha que precisa escolher entre servir e ser próspero? Ou que sucesso existe somente onde existe esforço externo, sacrifício, desgaste? Respira e ouve as frases que ecoam lá no fundo. Você sente que não nasceu com um dom especial e por isso não vai tão longe? Será que acredita que sucesso é para os outros, os mais sortudos, mais sociáveis, mais instruídos? Você sente que precisa se esforçar mais do que todo mundo para ser visto? E se você estiver se moldando tanto ao mercado que esqueceu do que te acende por dentro? Você sente culpa por querer algo grande como se fosse vaidade? Ou acha que ser espiritual e próspero é uma contradição? Talvez você tenha aprendido que o trabalho é sacrifício, que viver o seu propósito seria luxo e que para ter segurança é preciso abrir mão de si. Respire. E agora, tudo aquilo que te disseram sobre sucesso, sobre sacrifício, sobre merecimento, pode agora se dissolver. As ideias de que servir precisa doer, de que amar o que se faz é luxo, ou que você sonha alto demais, de que estabilidade exige desistência da alma, privação e anulação de si. Essas ideias podem agora ser desfeitas. Seu propósito não é uma prisão, sua missão não é um peso. Você pode servir sem se anular. Você pode prosperar sem se prender. Você pode mudar mesmo agora, nesse momento. Tudo que fragmentou sua relação com o trabalho, com seu propósito, tudo que te fez sentir pequeno demais ou tarde demais, pode agora ser desfragmentado.
no centro de tudo isso, você pode voltar ao ponto de origem, onde o que você é já é o suficiente. Respire. Será que algo te limita no campo da família? Será que você sente que não pode ultrapassar sua origem? Que precisa manter viva a dor herdada? Que ser diferente seria trair o pertencimento? Será que, em silêncio, você está repetindo destinos que não são seus? Respire e observe cada uma dessas crenças. Você sente que precisa se manter fiel ao que aprendeu na infância, mesmo que algo dentro de você queira romper? Será que você acredita que ir além da sua família é uma forma de traição? Você sente que precisa proteger a história dos teus antepassados, mesmo que ela pese sobre a sua? Ou você sente medo de ser rejeitado por decidir mudar? Talvez você tenha herdado promessas invisíveis que agora parecem só acordos, contratos. Ou aprendeu que amor ancestral é sinônimo de sacrifício? Você sente que precisa continuar carregando porque eles carregaram também? Mas e se você pudesse honrar sem repetir? Respire. E agora, tudo aquilo que você carregava por amor, por medo, por lealdade, pode ser desassociado. Tudo que você repetia, mesmo sem perceber, tudo que acreditou ser seu destino, só porque muitos viveram igual, isso pode agora ser solto com verdade. Você pode honrar sem repetir, você pode amar sem se aprisionar, você pode pertencer mesmo escolhendo um caminho diferente. Essa liberação não é ingratidão, é libertação amorosa, é maturidade espiritual. Você pode caminhar com a sua família no coração, mas com seus próprios pés no chão. Respire. No campo da espiritualidade, será que você acredita que não é digno de se conectar? Que precisa pagar por erros que nem sabe se cometeu? Será que você acredita que a espiritualidade fala uma linguagem que você ainda não entende? Que só depois de evoluir muito estará pronto para decodificar os sinais? Será que você se sente pequeno demais para acessar algo que sempre foi seu? Será que você acredita que Deus está o tempo todo te testando? Ou que precisa sofrer para evoluir? Será que você sente que sua conexão é sempre menor do que deveria ser? Ou que precisa ser luz o tempo todo, mesmo quando tudo em você pede pausa, silêncio? Respire. Observe as verdades
chegam à tona, as crenças. E ouça mais uma vez. Você sente que existe um jeito certo de ser espiritualizado e que talvez você ainda não esteja pronto? Será que acredita que por ser neófito, novato, precisa evoluir muito ainda até começar a compreender os sinais? Talvez você tenha aprendido que só os escolhidos conseguem canalizar, se conectar, ou que precisa provar a sua pureza para só então ser digno da luz? Será que você sente que a espiritualidade é uma linguagem que você ainda não fala? Ou que o mundo espiritual é algo distante demais, inatingível, reservado? Será que você está esperando validação externa para acessar algo que já pulsa dentro de você? E se a espiritualidade falasse exatamente a sua língua? E se a luz não quisesse perfeição, mas presença? Respira. E agora, tudo aquilo que te disseram sobre ser digno ou indigno, sobre merecer ou não merecer, sobre precisar pagar, sofrer, provar, pode agora ser devolvido, dissolvido, solto. Tudo que foi imposto como caminho, como regra, como escada espiritual, tudo que te afastou da sua própria conexão, porque disseram que você ainda não entendia, ainda não falava a linguagem da espiritualidade, precisava desenvolver e evoluir, pode agora se dissolver. Você não precisa dominar códigos para ser tocado pela luz. Você não precisa sofrer para evoluir, expandir, despertar. Você não precisa esperar mais tempo para sentir o que já está dentro de você. A espiritualidade verdadeira fala com você, na sua língua, no seu tempo, no seu corpo. Soltar essas crenças é sagrado. É retorno, é reconexão. Respire. O que é que você sabe, pensa ou acredita saber sobre o tempo? Será que você acredita que já passou da hora? Que não fez o suficiente? Que perdeu o momento certo? Que certas coisas já não são para você? Será que o tempo é um juiz ou um inimigo? Respire. Avalie e observe. Você acredita que já é tarde demais para mudar de vida? Será que você sente que perdeu tempo ou que desperdiçou oportunidades que não voltam mais? Talvez tenha aprendido que só com a idade virá a estabilidade, porque a juventude é sinônimo de confusão e fracasso. Será que você sente que precisa correr contra o tempo ou que precisa esperar o momento certo que nunca chega? E se o tempo estivesse totalmente a seu favor e não contra você? E se não fosse tarde demais, nem cedo demais, mas o momento exato, agora? E se o tempo real fosse o seu tempo interno?
E agora, tudo que você acreditou sobre o tempo, tudo que te disseram que já passou, tudo que te apressaram a fazer, tudo que você julgou ter começado tarde demais, pode agora ser visto e solto. O tempo não é juiz, não é inimigo, não é sentença. Você não chegou tarde nem cedo demais. Você chegou no tempo certo, no seu tempo. As crenças que te prendem ao relógio, a comparação, a culpa pelo que não foi, podem agora ser desfragmentadas. Você não é o calendário, você é o sopro. Você é o tempo que escolhe, e isso é sagrado. Como você se comunica? Como é a sua comunicação, sua autoexpressão? Será que você acredita que sua voz não tem valor? Que ninguém escuta? Que quando você fala, as coisas pioram? Será que você se reprime para manter a paz, para não incomodar, para não ser rejeitado? Ou será que em algum ponto você aprendeu a ficar quieto e que seria mais seguro? Respire, observe e fique atento. Você aprendeu que é perigoso dizer o que pensa? Sente que sua voz incomoda? Ou que suas palavras podem causar rejeição? Será que você se acostumou a calar para manter a harmonia ou para ser aceito? Talvez acredite que falar demais afasta, ou que se expressar é egoísmo. E se sua verdade não fosse um erro, mas uma ponte? E se o mundo estivesse esperando exatamente a sua forma de dizer, de expressar? Será que a sua autoexpressão não é, na verdade, parte da cura do coletivo? Respire. E agora tudo que você calou para manter a paz, para não ser rejeitado, para não causar dor, tudo que você aprendeu que era melhor esconder, fingir, silenciar, pode agora ser liberado, libertado. Sua voz não é um peso, não é perigo, não é demais. Sua presença não precisa se encolher para que o outro se sinta confortável. As crenças que associam expressão com rejeição, que ligam fala com erro, que fizeram você acreditar que ninguém te ouviria, podem agora se dissolver. Você pode falar, você pode existir com um som, você pode ocupar o espaço com verdade, com segurança e paz. Será que existem emoções que você no caminho do despertar não deveria sentir? Será que você se julga por às vezes sentir tristeza? Por não estar sempre bem? Por se cansar? Será que você reprime sua raiva porque aprendeu que é feio, é perigoso, inaceitável? Será que você sente ambição, mas se proíbe de sonhar grande? Por medo de parecer egoísta? Ou de se afastar dos seus? Será que a apatia
É culpa? Vergonha? Ou só um pedido de pausa que nunca foi ouvido? Respire. Permita-se sentir. Você está indo muito bem. E observe. Você sente que não deveria sentir raiva? Acredita que tristeza é fraqueza? Talvez tenha aprendido que ambição é ego, que apatia é doença, que medo é fracasso. E se as emoções não fossem inimigas, mas mensageiras? Será que o desconforto não está nas emoções em si, mas no julgamento que foi colocado sobre elas? E se você pudesse acolher sem se afundar? E se pudesse sentir e ainda assim permanecer inteiro? A alma não rejeita nenhuma emoção. Sua mente condicionada faz isso. Respira. E agora, talvez você comece a perceber que muito do que você acreditava não nasceu de você. Foi herdado, implantado, criado a partir da dor, do medo, da necessidade de proteção. E talvez você acredite que essas crenças, que elas são exatamente quem você é. Mas ouve com o coração. Você não é aquilo que acredita. Você é quem acredita. As crenças são estruturas, mas não são sua essência. Você é maior do que cada uma delas. Respire e deixe-se saber tocar algo em você. Talvez você comece a ver que por trás de cada uma dessas crenças, cada uma delas, existe uma parte sua que estava presa, mas que agora está sendo vista e pode começar a se soltar, a liberar. E tudo aquilo que você sentiu e que acreditou que era errado sentir, tudo aquilo que foi reprimido porque parecia feio, inaceitável, incompatível com quem você queria ser, pode agora ser acolhido. A raiva que você sentiu não te fez menos espiritualizado. A tristeza que te visitou não é sinal de fraqueza. A ambição que pulsa em você não precisa ser exilada. A apatia que chegou em algum momento talvez só estivesse pedindo descanso. Você não precisa mais se culpar por sentir. Você não precisa mais acreditar que emoção é erro, que emoção te torna pequeno, que emoção desmerece a luz. Você pode sentir e ainda assim ser luz, ser inteiro e ser digno. Todas as crenças que te fizeram lutar contra o que nasce de dentro podem ser soltas agora, porque sentir é sagrado e você está liberado. Agora que você está pronto para soltar não só as ideias, mas as estruturas que as sustentavam, pronto para dissolver não só os pensamentos, mas as amarras que os mantinham vivos. Então, com seu sim, com a sua permissão, com a sua alma dizendo eu quero me libertar, imagine agora que
todas as crenças que ainda te limitavam começam a emergir do fundo do seu campo, como códigos, como fios, como símbolos, como cascas ao redor do seu ser. Você não precisa saber o nome delas e nem de onde vieram. Elas apenas começam a se mostrar. E agora, tudo aquilo que não é mais necessário, tudo aquilo que não ressoa com a sua verdade mais elevada, tudo aquilo que foi implantado, herdado, repetido ou cristalizado, está autorizado a ser dissolvido agora. Visualize grades antigas se desmanchando, como ferrugem, se descolando do seu campo. Visualize cascas que envolviam sua expressão, sua coragem, seu brilho, se partindo suavemente, como conchas que já cumpriram seu papel. Sinta os implantes, aquilo que foi colocado em você, sem seu consentimento consciente, se desfazendo agora, como fios sendo desconectados, códigos se apagando, contratos antigos sendo queimados na luz do seu sim. Crenças pessoais que você formou a partir da dor, da comparação, do medo, estão sendo liberadas agora, com honra, com verdade, com paixão. Crenças sociais implantadas como normas, escolas, religiões, culturas, estão sendo dissolvidas no seu campo agora. Você não precisa mais viver sob elas. Implantes coletivos, códigos herdados inconscientemente da humanidade estão sendo liberados. Você pode manter o que ressoa e soltar o que aprisiona. Crenças de identidade que diziam que você era isso ou aquilo, que te davam rótulos, caixinhas, limitações, estão agora se fragmentando, porque você é mais do que qualquer definição. Crenças espiritualizadas que te disseram que sofrer é ser puro, que o erro te afasta da luz, que evolução exige punição, estão agora se desmanchando. A sua conexão com o sagrado é livre e incondicional. Crenças cristalizadas no tempo que você construiu há anos ou vidas e que já não fazem sentido para quem você é hoje, estão liberadas. O tempo não define mais o que você pode ser. Respira fundo agora e sente como seu campo se abre. Sente as rachaduras vibracionais se formando, as estruturas antigas se desmanchando, as formas mentais se fragmentando com leveza, com permissão, com verdade. Você está liberando o que não é seu, está dissolvendo o que não precisa mais ser carregado, está soltando o que antes definia sua visão, seu comportamento, sua história. E agora você pode apenas sentir o espaço, o alívio, a leveza, o campo livre. Eu quero te convidar a ir um pouco mais fundo, porque algumas dessas crenças você não apenas acreditava, você se tornou elas.
eu sou assim, eu sempre fui desse jeito, essa é a minha verdade. Mas ouve isso com o coração. Você não é aquilo que acredita. Você é quem percebe que acredita. As crenças criaram a imagem, mas você é o espelho, não o reflexo. Você é a consciência por trás, a alma que pode escolher ser diferente. E com esse campo mais leve, mais livre, mais seu, vamos olhar para o corpo, que talvez, mesmo soltando no plano mental, algumas dessas crenças ainda estejam presas no físico, no pescoço, no estômago, nos ombros, no seu intestino ou até no coração. Talvez alguma crença tenha virado tensão, dor, fechamento. Agora respira e pergunta ao seu corpo onde essa crença se alojou. Talvez uma parte sua responda. Talvez você sinta uma sensação, um peso, um aperto ou uma pressão. Só observa, sem tentar entender, sem racionalizar. E agora, com a sua permissão, tudo aquilo que o corpo armazenou como crença, tudo que virou dor, rigidez, tensão, bloqueio, está agora autorizado a ser liberado. Visualize aquela área do seu corpo se iluminando, se aquecendo, se abrindo, e a crença que ali estava alojada se desfazendo, virando fumaça, gelo derretendo, como algo que não precisa mais ficar. Você pode habitar o seu corpo sem carregar o que não é seu. Você pode respirar sem os pesos que não te pertencem. Seu corpo é um templo e agora está sendo purificado. Respira fundo e sente essa leveza. Ela não é imaginária, ela é você voltando para si. Respira fundo. E agora, imagine que atrás de você existe uma longa fila. Uma fila viva de onde você veio. A fila de todos aqueles que vieram antes. Pais, mães, avós, bisavós e muito mais além. Visualize como se cada um deles estivesse ali, de pé, em silêncio, respirando com você agora. Você é o ponto principal dessa fila, o ponto presente, o ponto vivo, a chave da mudança. E por mais que talvez você não tenha conhecido todos eles, muito do que você acredita veio dessa linhagem. Vieram de frases, modelos, silêncios, feridas não ditas, padrões não questionados. Vieram formas de amar, de sofrer,
de se calar, de sobreviver. Respire, você está bem, muito bem. Com todo respeito, com toda honra, com todo amor, você pode dizer internamente, mentalmente: eu honro vocês, eu amo vocês e eu reconheço tudo o que viveram para que eu pudesse estar aqui. Eu não preciso repetir, eu não preciso carregar, eu não preciso sofrer por amor a vocês. Você pode amar sem repetir, você pode pertencer sem se aprisionar. E todas as crenças herdadas por lealdade, silenciosas, inconscientes, históricas, estão agora autorizadas a serem liberadas do seu campo. Visualize como se fios invisíveis estivessem sendo suavemente desatados, como se cordões vibracionais se desfizessem com luz, com leveza, com gratidão. Você não corta, você solta, você devolve aquilo que nunca foi seu. Talvez uma emoção, talvez você sinta silêncio, talvez sinta leveza nas costas, no peito ou no ventre. Deixe vir, deixe sair, deixe que se dissolva. Você é a geração do agora. Você é a ponte entre o que foi e o que pode ser diferente. Você é o elo de cura que interrompe o ciclo sem negar a história. Com toda a sua presença, você pode dizer dentro de si: obrigada, obrigado, eu sigo por mim, com vocês em meu coração, mas com a minha consciência livre. Respire e sinta o campo da sua linhagem abençoando a sua liberação. Você não precisa mais carregar, não precisa mais repetir. Você é livre e está pronto para seguir. Agora que tantas camadas foram dissolvidas, que o seu campo se aliviou, algo muito especial pode acontecer. Você pode voltar o olhar para dentro um pouco mais e encontrar aí partes suas que estavam agarradas a crenças que você acabou de soltar. Sim, elas ainda estavam ali, firmes, atentas, com medo de se soltar. E está tudo bem? Essas partes suas não são inimigas, não são sabotadoras, não são fracas. Elas apenas tentavam proteger você, tentavam garantir que você pertencesse, tentavam evitar que você sofresse. Respire agora. Permita que essas partes se aproximem, sem julgamento, sem rejeição e sem censura. E diga a elas: eu vejo você. Eu reconheço o que tentou fazer por mim. Eu não te julgo. Você não está errada.
Você fez o melhor que podia, com o que tinha, com o que acreditava, com o que aprendeu. Mas agora, com esse espaço novo, esse campo limpo, você pode oferecer descanso. Sim, descanso. Não esforço, não luta, não culpa. Só descanso. Respire e visualize como se essas partes suas pudessem agora se deitar, se acomodar em um campo de luz, em um leito de calma, em um abraço do seu eu maior, do seu eu superior, mais elevado. E esse abraço não impõe nada, só acolhe, aquece e diz: você pode parar de lutar, eu cuido de você agora. E lentamente essas partes vão se dissolvendo num novo campo, como gotas voltando para o mar, como fragmentos voltando para o coração, como memórias que não precisam mais controlar o futuro. Você está se reintegrando, se reunindo e recolhendo pedaços. Você está lembrando que tudo em você quer sua liberdade, até o que te prendeu. E agora, respire mais uma vez e sente que está tudo aí, tudo dentro, tudo mais leve. Respire com presença agora e sente o campo que você é. Você não está quebrado, nunca esteve. Você apenas estava fragmentado. E agora as partes que estavam dispersas começam a voltar para você, sem esforço, sem barulho, como se soubessem o caminho e sabem. Visualize esses pequenos fragmentos de você voltando ao centro, talvez em formas de luzes, fios que se reconectam, memórias voltando para você em paz. Tudo aquilo que parecia perdido agora retorna, com calma, com leveza, com sentido. Você não está vazio, você está inteiro. E cada parte sua pode caminhar agora, junta, alinhada, viva. E nesse novo campo que se tornou, talvez você sinta uma vontade leve, um impulso sutil, uma curiosidade diferente, como se algo em você dissesse: eu quero conhecer mais sobre mim. Quero saber o que mais eu posso liberar. Quero abrir novos portais, quero continuar despertando. Sem cobrança, sem ansiedade, só desejo de expansão. Porque agora você já sabe o caminho. E esse processo, essa travessia, pode ser feita de novo, quantas vezes você quiser. Cada vez uma camada diferente, cada vez um novo nível de leveza, de clareza, de verdade. Você pode repetir, revisitar, redescobrir. Tudo em você está em movimento, está em pulsação, está em criação. Então respire e sente. Esse impulso que cresce dentro é seu, é limpo, é seu chamado de volta para si. Agora não há nada mais
a ser dito, a ser guiado, nem entendido. Só há o espaço. E esse espaço é sagrado. Aqui não existem perguntas, não existem respostas, não há caminho certo, não há esforço. Há apenas silêncio. E esse silêncio é vivo, é fértil, é vibracional. Seu corpo integra, sua alma respira, seu campo se reorganiza, seu sistema reencontra o equilíbrio naturalmente. Permita-se estar e nada mais. Apenas estar. Com as antigas estruturas dissolvidas, talvez você perceba esse espaço novo, esse silêncio leve, uma clareza que ainda não tem nome, mas que está aí. E talvez, você comece a notar que existem outras formas de viver sem precisar nomear, sem precisar entender, apenas sentir que existe mais leveza disponível, mais autenticidade possível, mais verdade acessível. Você não precisa acreditar em nada, não precisa substituir uma ideia por outra, nem correr atrás de uma nova identidade. Você só precisa habitar o campo que se abriu, respirar as possibilidades e saber que há mais. Talvez você perceba agora que há outras formas de ser quem você é, sem o peso das crenças que carregava, sem as lentes antigas, sem os filtros do passado. E se nada disso fizer sentido agora, tudo bem. Esse processo já fez o que precisava e o novo sabe o tempo certo de nascer. E agora, ponto para você, porque é hora de lembrar. Lembrar que tudo que você sentiu aqui, tudo que foi liberado, dissolvido, aconteceu porque você permitiu. Porque você abriu o campo, porque você disse sim, porque você é esse campo. Você não foi curado por ninguém. Você não foi modificado de fora para dentro. Você foi lembrado, despertado, reintegrado por si. Você é soberano, capaz, inteiro. Não há nada que precise ser acreditado. Não há doutrina escondida aqui. Não há comando implantado. Há apenas você, no centro do seu próprio campo. Você é o campo, você é a escolha, você é o templo. Tudo que você viveu aqui foi suficiente, foi verdadeiro e foi seu. E se algo não tiver feito sentido ainda, tá tudo bem. Você não precisa forçar, não precisa tentar entender, nem reproduzir. Sua experiência é sagrada como ela é. Você caminha com você, leve, lúcido e livre. Agora sim, com toda leveza, com todo esse espaço, com toda essa verdade, respira mais uma vez. Inspirando profundamente. E ao expirar, sente que o seu corpo está aqui. Que sua consciência pode habitar o agora, com mais calma, mais clareza. Sente os seus pés se reconectando à terra. Sente o ar ao redor da sua pele, se tornando familiar, presente e real. Sente os limites do seu corpo,
como uma casa limpa por dentro, como um templo recém-aberto, reinaugurado, um lar consagrado. Você não volta igual, você não volta vazio, você volta inteiro, com um novo espaço, com nova paz, com nova presença. Tudo que foi feito em você por você, com sua permissão. Essa travessia permanece com você, ela é sua. Cada respiração, a cada passo, a cada novo olhar para si. Gratidão pela coragem, pela entrega, pelo silêncio que você sustentou, pelo sim que você se ofertou. Que sua jornada continue com leveza, verdade, clareza, soberania. E quando sentir, esse espaço estará aqui para você de novo e sempre. Bem-vindo de volta. Você chegou até aqui. Silenciosamente atravessou portais que nem sabia que existiam. Alguns se abriram com mais facilidade, outros apenas cederam porque você confiou. Talvez a sua mente ainda não compreenda tudo que foi liberado, mas o seu campo, o seu campo, ele já está diferente, já percebe, ele já sabe. Você caminhou com coragem, honrou sua história, soltou o que não era seu, acolheu partes que estavam esquecidas e escolheu continuar. Nós aqui honramos esse gesto, honramos você, honramos também tudo que você trouxe, tudo que te conduziu até aqui. Seus guias, seus mentores, seus mestres, sua intuição, seus sonhos, seu silêncio e a parte sua que sempre soube. Você não está preso ao que foi, você está livre para ser o que vibra agora. Leve esse silêncio como um presente, leve essa luz como lembrança, essa travessia como um novo começo. Este é seu selo, a sua travessia, o seu campo. E o que você começou aqui, continua com você. Obrigado.